Bom dia para você que está vendo depois do horário, que não está acompanhando ao vivo. Bom dia, bom domingo. Hoje, domingo, dia 28 de junho, estamos reiniciando a live. A gente teve um probleminha técnico com a nossa convidada de hoje. E aí, para não perder os minutinhos de conversa, a gente está reiniciando aí. Vamos lá. Muito bom dia a todo mundo. A gente estava agora há pouco falando sobre filmes. Vamos lá, Nayara. Vamos ver, torcer para agora dar certo isso. Muito bom dia. Bom dia a todo mundo que está voltando aí. Bom dia. Bom dia. Agora sim? O que uma prece não faz, né? O que uma prece não faz, né, Dorinha? Eu vou ficar sem o microfone, o que você acha? Para não dar... Eu tô te ouvindo bem. Então tô te ouvindo bem. Troquei o celular, foi todo um reajuste aqui. Deu tudo certo. Esse café é muito especial, viu? Tô muito feliz de estar aqui novamente. Hoje tô toda colorida, percebeu, Dora? Tô toda colorida, até pus meu fundo amarelo, coloquei minha jaqueta colorida, blusa colorida, que hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia do orgulho LGBTQIA+, né? Então, achei interessante, até o Instagram colocou Pride lá, né, orgulho, e é muito bom, a gente sempre precisa se orgulhar muito, né, de ser o que é, independente de tudo. Eu achei tão interessante porque tem muito a ver com o tema de honrar pai e mãe, né, de repente aí muitos jovens encontram uma barreira de conversar, né, por medo do que os pais vão falar, ou com medo de, sei lá, contrariar a imagem de filho perfeito, que vai casar, né, a imagem heteronormativa. E aí, eu só queria dizer para essas pessoas, de repente, para esses jovens que estão assistindo agora, ou vão assistir depois, ou que já estão em outra fase da vida, que não tem como a gente honrar ninguém se a gente não se honra em primeiro lugar. Né? Como diz Jesus, amai a Deus acima de todas as coisas, né? E o próximo como a ti mesmo. Então, o primeiro próximo seu é você mesmo. Então, se ame primeiro, sinta orgulho e depois você vai conseguir honrar seu pai e sua mãe, né? Não vale a pena a gente viver na expectativa do outro, né? A gente precisa se enxergar. E eu queria fazer um merchanzinho do bem, Dora, se você me permitir aqui. Quem se interessar pelo tema, quarta-feira, né, dia 30 de junho, ainda nesse mês, estarei fazendo uma live lá na Maybe Mocidade com o Jean Paul, que é o do Instagram, @umgayespírita. E aí, quem se interessar, estaremos lá conversando sobre o tema. E é isso. Muito bem. Estão tendo muitas lives, muitos bate-papos, né? Embasados na doutrina nesses dias a respeito disso. E é algo que a gente tem que estar sempre falando mesmo, né? Porque ainda tem um tabu muito grande em torno disso. E é muito engraçado que ainda tem gente que fala assim, olha, eu não concordo, mas eu respeito. E é uma coisa altamente sem respeito, né? Essa frase. E ainda a gente escuta muito isso. E o que combate a ignorância desse comportamento é o conhecimento. Não é com revolta, nem com rebeldia. Combate-se levando conhecimento, estudando, buscando, mostrando. E é assim que a gente convence de que é o amor que sustenta tudo sempre, né? E o Espiritismo, ele está aí na vanguarda, né, de todo preconceito, numa época que existiam muito mais preconceitos, eles não eram tão velados, eles eram extremamente colocados mesmo na sociedade, preconceito de raça, preconceito de preconceito, e o Espiritismo já vinha lá em 1800 e blau, né, combatendo tudo isso. Então, que a gente continue reforçando essa base de amor aí, de compreensão, de igualdade. Nós somos todos espíritos e que a gente possa
se amar como irmãos, né? E sem procurar saber, independente de qual é a escolha, né? Qual escolha não, porque não é uma escolha, meu Deus, toda vez eu falo isso. Mas, enfim, independente de quem seja o nosso irmão, a nossa obrigação é amar sempre, né? Que coincidência É maravilhosa ter verdade. sido você hoje. Pois Que é. coisa boa. Depois que eu pensei, eu falei assim, nossa, hoje que eu fui me dar conta, né? Eu comecei, na verdade, bem cedinho, fui fazer o café, né? Fui realmente fazer um café aqui em casa. E aí eu olhei assim, eram umas quase 6 horas, assim, que pouquinho. Eu vi o nascer do dia assim, né? Eu fui olhar um pouco o celular e vi o dia de hoje. Falei, nossa, que coincidência mais agradável, né? Não podia cair em melhor momento. Fico muito feliz de retornar aqui ao café, Dora. Muito feliz mesmo. Que bom. Muito bem. Muito obrigada. Eu não sei se você falou que estava no 4G ou estava na internet, a sua imagem está ficando um pouquinho craquelada para mim, mas eu ainda continuo te ouvindo bem. É só para notificar aí, porque eu não sei, né? Se você falou que ia ajustar alguma coisa, eu não sei se o feedback te ajuda, mas enfim. Então é Tá isso. bom. Vamos hoje falar, dar continuidade ao capítulo 14. Deixa eu só ver aqui. A Fabi comentou que a sobrinha dela se afastou com medo do julgamento da família e que, no entanto, o que importa é a felicidade dela. Amamos muito e a namorada também. Aí, Que bom. Fabi, trazendo o depoimento. Muito bem. Será que sou eu que estou com algum problema aqui na Você, internet? Peraí, gente. você ficou. Ih, Voltei Dora, agora? nós duas, não? Voltei? Ó. Pra mim você voltou. Dora Pra foi mim a você minha. voltou bem. Agora já mudei ali a internet também. É assim mesmo. Vambora. Vambora Ah, que sim. vamos. Aprendizados, né? E eu mudei alguma coisa? Melhorou pra você minha imagem? Tô te vendo melhor. Tô sim. Tô Ah, sim. então tá bom. Vamos lá. Então vamos dar continuidade ao capítulo 14. A gente vai ler ontem o último parágrafo Isso. que ficou faltando com a Luiane. Eu já tinha pedido licença aí para a Nayara, para a gente poder fazer isso. E seguir para o item 4. Então, vamos lá. Vou fazer a prece inicial para a gente começar e sintonizar aí, para a gente ter um bom início de domingo. Vamos fechar os nossos olhos, abrir os olhos espirituais, para que a gente possa sentir, perceber a presença já amiga dos nossos benfeitores, que se aproximam de nós nesses momentos em que buscamos essa conexão. Respirando fundo, agradecendo já a oportunidade de mais esse amanhecer, em que nos colocamos mais uma vez abertos às reflexões, às mudanças tão urgentes que se fazem em nossos comportamentos, em nossos pensamentos, que a gente se livre de toda escuridão, de todo tropeço que ainda insiste em nos colocar para baixo. Nós pedimos, Jesus, nosso amigo querido, muita força para que a gente vença esses obstáculos, para que a gente deixe um pouco de lado as nossas preocupações, os nossos problemas íntimos nesse momento, nessa manhã, que a gente se dedique a essa leitura, buscando nela o alimento, o remédio, o consolo, que nos fará mais fortes durante esse dia. Que a nossa irmã Nayara seja intuída em tudo que ela preparou com carinho para a nossa conversa de hoje e que a nossa energia compartilhada entre tantos corações nesse momento seja útil para auxílio daqueles que estão mais necessitados do que nós. Pedimos licença, então, para começar com a graça de Deus, que assim seja.
Que assim seja. Que assim será. Então vamos lá. Você começa lendo? Eu começo? Tanto faz, posso começar a ler, sim. Então, É nesse item, nessa parte, alguns pais, né? É nesse isso, último trecho. menosprezam seus deveres. Isso. Eu acho que talvez a nossa versão um pouco diferente, mas acho que a sua versão é essa também? Não. A minha é essa daqui. Ah, tá. Tudo bem. Mas são algumas Vamos lá. palavrinhas só, né? Vamos É lá, só, vamos lá. mas a essência é a mesma. A essência é a mesma, concordo. Alguns pais, é certo, descuram, ou seja, né, não cuidam de seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser, mas a Deus é que compete puni-los, e não a seus filhos. Não compete a estes censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Se a lei de caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições de outrem, se não diga mal do próximo, se lhe esqueçam e perdoem os agravos, se ame até os inimigos, quão maior não hão de ser essas obrigações, tratando-se de filhos para com os pais. Já começa forte aqui, né, esse trecho. Quando você me mostrou, eu falei assim, uou, né? Nossa, quanto esclarecimento Kardec não vem trazer, né? Assim, o evangelho em si, né, ele tem um pouco da parte religiosa, filosófica e, e também científica, né, em todos os capítulos, se a gente for parar para pensar. E aqui Kardec está dando aquele olhar mais, assim, de um estudo científico, lógico, né, filosófico. Então a gente tem primeiro os dois itens do Evangelho, né, que é o item 1 e 2, da parte mais religiosa. Kardec vem com um pouco de ciência e filosofia, e os espíritos depois vão falar para a gente nas instruções a filosofia do espírito, né, enquanto espírito e não matéria. Então, acho muito legal isso no Evangelho, assim, essas percepções, que a gente tem um pouco dessas nuances do tríplice aspecto da doutrina, num capítulo só, né? Então é muito rico isso aqui. E aí eu acabei pesquisando no livro dos Espíritos, na questão 583, e achei muito interessante porque vem complementar esse aspecto trazido aqui por Kardec no Evangelho, né? Que fala o seguinte: são responsáveis os pais pelos transviamentos de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhes dispensaram? E aí os espíritos respondem: não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior é o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho. E aí o item A fala assim: se um filho se torna homem de bem, não obstante a negligência ou os maus exemplos de seus pais, tiram estes daí algum proveito? E aí, sabiamente, os espíritos respondem: Deus é justo. Então, assim, acredito que, assim como foi falado aqui, não tem nada que venha nessa vida que a gente não mereça passar, não mereça depurar, né? Então, assim, é sempre um caminho de muito aprendizado. Se até Cristo, né, Jesus, usou uma coroa de espinhos, a gente imaginaria vir numa, sei lá, almofada com seda e tudo mais? Não, né? A gente também precisaria carregar a nossa cruz, assim como precisamos, para que a gente possa evoluir, né? Eu percebo, Dora, que na dificuldade a gente tem mais oportunidade de crescimento, porque a gente não se acomoda, a gente tem que sair da zona de conforto, né? Então, achei muito interessante essa parte aqui. Exatamente. E aí é o que ele coloca aqui: não cabe a estes censurá-los, porque talvez hajam merecido que seus pais fossem assim. É lógico que a gente não tem que interpretar que, por conta disso, alguém vai reencarnar com a missão de ser um mau pai,
porque aquele filho precisa passar por essa prova. Óbvio que não é isso, né? Nenhum de nós nasce com uma missão de atazanar a vida do outro, de ser ruim para alguém, de jeito nenhum. Mas Deus nos conhece as tendências e sabe o quanto que a gente conseguiu já mudar realmente. Então, aqueles seres, eles são convidados a vir juntos, justamente porque a espiritualidade ainda já sabe, né, que eles ainda precisam das experiências e sabem as dificuldades que cada um tem, as tendências que cada um tem. E aí são aproveitados, mesmo as nossas sombras são aproveitadas para esses enredos de ensinamento pelos quais a gente precisa passar. É verdade. E tem também, só lembrando assim de um livro que eu estou agora terminando, Renúncia, né? Do Emmanuel, do Espírito Emmanuel, com a psicografia do Chico Xavier. Da gente lembrar também que temos as nossas gratas surpresas de espíritos amigos que nos são tão caros, né? Que nos amam tanto, que animaram descer de um planeta mais elevado para que eles pudessem nos ajudar e colaborar de alguma forma, né? Assim como acontece com a Alcione, que desce para poder amparar e ajudar todos que estão à sua volta, né? Não vou dar muito spoiler de Renúncia para o pessoal aí depois ler ou reler, mas é muito interessante essa questão. E ela também, nesse livro, quando eu vi o tema, assim, eu lembrei muito dela, sabe? Lembrei muito. Muito bom, eu não li ainda. Renúncia é um dos livros que está na lista aqui. Eu ainda não li. Na verdade, eu tenho uma dica para você e para todos que estão aqui. Eu coloco, tipo assim, vou fazer almoço, vou fazer alguma coisa, eu coloco o áudio, porque tem umas novelas, minisséries e audionovelas, que eles chamam assim, que eles fazem as conversas dos personagens, né? Aí eu vou colocando e vou escutando e vou compreendendo, acho bacana. Claro que a leitura é sempre muito gostosa, mas eu adaptei ao meu cotidiano e aí quem quiser também, depois posso mandar o link para a Dorinha ou a gente conversa também em box. É bem legal, é bem Muito bom. interessante. Muito bem, me mande depois, que eu compartilho com as pessoas aí. Tá bem. Vamos lá. Vamos continuar, então? Continue. Acho que não terminou o parágrafo Deixa eu ainda, ver não. aqui. Vamos lá. Não terminou o parágrafo. Devem, pois, os filhos... Tá certo, né? Devem, pois, Isso. os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus, concernentes ao próximo, e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais. E que o que talvez não passe de simples falta no primeiro caso, que é no caso de estranhos, pode ser considerado um crime no caso dos pais. Porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Nossa, adoro essa parte aqui, foi tensa, viu? Eu fiquei assim, eu juro para você que eu li tudo, mas essa frase, a falta de caridade se junta à ingratidão, me marcou. Ficou assim, cravado mesmo. Realmente como que é forte, né? Que é elucidativo isso aqui. Então, eu, assim, sempre gosto muito de muitas histórias, mas dessa vez eu queria trazer um pouquinho da minha história pessoal, do meu relato pessoal, né? Como sou filha, ainda não sou mãe, mas tenho vontade. E acho interessante porque, assim, aqui em casa é o seguinte, eu sou espírita, a minha mãe segue a logosofia, que é uma outra doutrina, e meu pai segue a cultura racional, né? E minha irmã é agnóstica, somos nós quatro aqui em casa. E aí, sempre foi um desafio, porque eu, tipo assim, passei 2 anos fazendo culto no lar, dentro do meu quarto, né, sozinha, até que um dia eu tive coragem e falei assim, gente, será que não daria pra gente se reunir em família? Cada um traz um textinho do que acredita e a gente faz ali uma oração inicial, cada um lê os seus trechos que acredita, a gente comenta
e finalizamos com uma oração e fluidificamos a água, né? Eu não usei essa palavra fluidificamos, eu usei assim, a gente ia abençoar a água para nossa semana, né? Aí eles toparam a ideia, depois de um tempão eu tive coragem. Então, fiquei 2 anos me preparando para poder conversar, né? E Olha isso, aí, dentro de casa, né? Com a nossa dentro família. de Às vezes a casa, gente tem. nossa, às vezes a gente fica ensaiando a caridade fora de casa para poder tentar praticar dentro de casa, né, Dora? É bem isso. E aí eu fiquei, assim, muito maravilhada. Hoje a gente faz os cultos às quartas-feiras, é muito gostoso, né? Só que em alguns momentos eu tinha um pouco de dificuldade com meu pai. Porque a doutrina dele fala que a fase do pensamento secou e que o espiritismo, acabou o espiritismo, agora é a fase do raciocínio, é a fase racional. E aí tinha uma certa, assim, dificuldade, nossa, toda vez era um embate, né? E aí eu confesso que quando, assim, que eu entrei no espiritismo, eu ia muito para fora porque eu encontrava uma identificação, eu encontrava pessoas que pensavam como eu, que me entendiam, eu me sentia pertencente, né, a esse meio. E aí comecei a fazer muita caridade fora de casa, fora de casa, fora de casa, e aí eu fui percebendo devagarzinho, com um estudo mais detalhado e aprofundado, que eu precisava voltar para dentro de casa, né? E aí esse momento de regresso gerou muitos conflitos, que aí eu começava a ouvir mais, meu pai falando do espiritismo, não sei o que e tudo mais. E eu falei assim, gente, eu preciso tentar mudar um pouquinho essa relação, porque não é possível, né, que eu não sei, tem algo assim que eu não posso ficar tão, eu sou um espírito rebelde, isso eu sei, mas assim, eu poderia, sabe, ter um jeito melhor de tentar melhorar e atenuar as relações. Então, a partir do momento que ele falava do espiritismo, eu passei a olhar bem fundo nos olhos dele e ficava calada. E eu começava a fazer uma prece, assim, sabe? Olhando nos olhos e tentava fazer uma prece. A partir do momento que eu comecei a fazer isso, já tem algum tempo, fica mais tranquilo. Hoje é muito mais tranquilo, eu não ligo, não me sinto ofendida, eu sei que é o que ele acredita, mas eu sei que não é a verdade para mim. Então eu parei de me ofender com aquilo, né? Então eu mudei. Então não vamos esperando que o outro mude para que as coisas melhorem, né? Não vamos acreditando que o meu pai ou a minha mãe não deu tudo aquilo que eu não quis ou eu não pude ter, mas eles deram o que eles conseguiam naquele momento, né? E aí, só para fazer um ganchinho desse julgamento que eu falei do meu pai, nossa, mas ele fica criticando e tudo mais, e aí eu via que eu queria sobrepor o espiritismo à doutrina que ele acreditava, né? Eu falei assim, poxa, lendo essa parte, o quanto eu fui ingrata. E aí, quando eu fui lendo o Evangelho, eu fui fazendo uma outra reflexão. Eu viajo, Dora, eu vou viajando, assim, só nesse trechinho eu fui viajando. E aí eu falei assim, poxa, aí eu viajei e pensei assim, bom, como é meu pai, como filho, né? Vamos tirar essa questão aí que tá dando treta, né, na religião e vamos analisar meu pai como filho, as atitudes, né? E aí eu me desmoronei. Eu confesso que lendo o evangelho, lendo essa parte do evangelho, né, e revisitando, eu fiquei muito emocionada, fiquei muito mexida, porque hoje meu avô tem 98 anos. Então, a família toda se preparou com o coronavírus, ele está na fazenda da minha tia e tudo mais. Só que eles contrataram uma cuidadora, só que meu avô tá assim, com uns desejos muito peculiares, assim, ele tá ainda com um pouco da autonomia dele, de quero, não quero, né, conservando isso, que ele tá com pouca mobilidade, tá mais frágil, e ele falou assim que não queria que a cuidadora desse banho nele, não aceitavam os cuidados da cuidadora. E aí meu pai, né, sempre foi muito dedicado à família e falou assim, não, eu vou tentar ir lá e conversar com meu pai. E aí ele começou assim, e aí, seu Vicente, vamos fazer a barba? Aí meu avô falou assim, nossa, é mesmo, né, minha barba tá meio grande, vamos sim. Aí meu pai levava ele, né, pro banheiro, quando começava a fazer a barba, falava assim, pai, tira um pouquinho dessa blusa aí, porque senão a barba vai cair, os cabelos vai cair aqui na blusa, né? Vai ficar meio ruim. Aí ele é mesmo, né? Aí foi tirando. Aí falou assim, não, pai, mas agora o cabelo caiu assim um pouco, vamos tomar um banho logo, vamos tirar isso logo, que aí o senhor fica bem, fica limpinho. Aí, com jeitinho, meu pai foi conseguindo. Hoje, a única pessoa que dá banho no meu avô é meu pai.
E ele faz isso, antes era uma obrigação, hoje ele faz com uma alegria profunda. E ele não deixa, inclusive ele está lá agora, ele não deixa de ir nos seus momentos que às vezes ele poderia estar descansando ou fazendo qualquer outra coisa, ele vai lá cuidar do meu avô e aproveita para jogar um truco. Meu avô é apaixonado em truco, jogar um bingo, alguma coisa que faça com que ele fique feliz. Então hoje eu percebo que o meu pai está tendo uma oportunidade que ele não teve com meu avô quando era pequeno. Meu pai tinha tudo para, às vezes, expressar em gratidão das coisas que ele não teve do meu avô, né? Porque era uma época em que a criação, para você ter uma noção, meu avô nunca pegou nenhum filho no colo. Né, todo aquele estigma de que o homem tem que ficar e só a mulher que cuida, só a mulher que pega. Então, desde cedo, meu pai teve que trabalhar com 11 anos, porque meu avô, assim, tinha até um dinheiro, mas ele sustentava outras coisas, né, outros luxos pessoais, enquanto minha avó e todos os filhos, né, naquela pobreza, tinham que procurar fazer alguma coisa. Então, eu fiquei raciocinando. Meu pai tinha tudo para ser ingrato com meu avô e não querer fazer nada, não querer dispensar nenhuma atenção, né? Devido ao como foi a vida dele na infância. Mas agora ele reconhece tanto essa gratidão pela vida que meu avô deu para ele, por toda a oportunidade, né? Que meu avô deu para ele, que hoje é um ciclo, né? Hoje é a vez do meu pai retribuir todo aquele carinho, assim, do meu avô ter dado a dádiva da vida para ele de volta, né? Então, assim, eu fiquei refletindo, falei assim, poxa vida, né? Como que são os nossos julgamentos, né? Quantas vezes a gente não julga os nossos pais, mas não percebe o que eles passaram na vida, não percebe o que aconteceu na vida deles, né, para que eles tivessem aquela atitude ou aquela outra atitude. Então, assim, eu comecei a analisar e também faço um convite para vocês analisarem os seus pais enquanto filhos também, né? Faz essa análise mais profunda que acredito que pode ser interessante também. Perfeito. Porque na verdade, se a gente for pensar, quando a gente surgiu na vida dos nossos pais, né, eles já tinham toda uma história. Né? Meu pai, quando eu nasci, já tinha 51 anos. Então, você pensa bem, né? Quanta história já tem uma pessoa com 51 anos, né? E aí, a gente não sabe da grande maioria dessas histórias, né? Do que é que construiu aquele ser humano nessa presente encarnação. Então, é ótimo, essa reflexão é muito boa mesmo, porque às vezes a gente tem uma cobrança muito egoísta, né, de achar que eu não tive um pai assim, um assado, ou uma mãe assim, um assada, e a gente não procura ter esse olhar, né. Então, obrigada por compartilhar conosco essa história, e quem sabe tenha nos incentivado a fazer o mesmo, né. A Déia está rememorando a história dela de vida, olha. Hoje o pessoal vai ficar aqui introspectivo. A Loiane falou algo muito engraçado ali em cima, dizendo que ela estava chorando, e que são os mentores cortadores de cebola do Evangelho do Café aqui. Pois é. Então eu vou seguir. Tem isso por aqui, Dora? Tem isso por aqui? Tem. Uau! Tem. Que isso. Vamos lá, vou ler o item 4 então, tá bom? O parágrafo primeiro. E aí no item 4 ele continua e diz assim: Deus disse, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Porque ele promete como recompensa a vida na terra e não a vida celeste. A explicação se encontra nessas palavras, que Deus vos dará, as quais, suprimidas na moderna fórmula do decálogo, lhe alteram o sentido. Ontem até a Luiane comentou, né, que esse mandamento ele vem com essa promessa, né, logo junto com ele. Então você vai honrar o nosso pai a fim de viver longo tempo na terra. Para compreendermos aquela expressão, é preciso que nos reportemos à situação e às ideias dos hebreus naquela época.
Eles ainda não compreendiam a vida futura, sua visão não se estendia além da vida corpórea. Tinham, pois, que ser impressionados mais pelo que viam, do que pelo que não viam, razão pela qual Deus lhes fala numa linguagem que estava mais ao alcance deles, tal como se dirigisse a crianças, pondo-lhes em perspectiva o que os pode satisfazer. Achavam-se eles ainda no deserto. A terra que Deus lhes dará é a terra prometida, objetivo das suas aspirações. Nada mais desejavam do que isso, e Deus lhes diz que viverão nela longo tempo, isso é, que a possuirão por longo tempo se observarem os seus mandamentos, né? Na verdade, ele está explicando aí que era algo para incentivar, né, esses ouvintes lá do Decálogo a cumprir esse mandamento. Mas até hoje a gente ainda precisa desses incentivos, né? A gente faz ainda o bem, muitas vezes não o bem pelo bem, porque o bem feito pelo bem é aquele que você nem nota que está fazendo, né? Mas a gente ainda faz barganhando com os bônus horas, né? Verdade. Nossa, isso vai me dar tantos bônus horas, isso vai fazer com que eu tenha tal coisa no futuro, né? Então a gente ainda precisa desses pequenos incentivos. E aí ele diz assim, que no entanto, com o advento de Jesus, suas ideias já estavam mais desenvolvidas. Chegada a ocasião de receberem alimentação menos grosseira, o mestre os inicia na vida espiritual dizendo: meu reino não é deste mundo, é lá e não na terra que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Por força dessas palavras, a terra prometida material se transforma numa pátria celeste. Por isso, quando os chama à observância daquele mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, já não é a terra que lhes promete, e sim o céu. Ontem, quando eu li essa passagem, né, ali, lá nos itens 1 e 2, as passagenzinhas ali, eu até refleti de que seria sim essa terra, né, mas a terra regenerada, de que continuarão aqui aqueles que aprenderem a desenvolver esse amor, né, porque quando você aprende a honrar o pai e a mãe, que é a caridade do amor, mais o respeito por tudo que eles fizeram, né, e por tudo que nos proporcionaram, você consegue mais facilmente estender esse amor aos demais. Se a gente não consegue fazer bem isso dentro da família, a gente tem mais dificuldade de fazer isso exteriormente, porque entende-se que a família é aquela que você ama com mais facilidade, né? E aí, como que a gente vai herdar a terra regenerada se a gente não consegue amar esses nossos familiares, respeitar os nossos ascendentes, né? E eu fiz essa reflexão ontem. E agora ele nos chama também a pensar que essa terra prometida é o reino dos céus também, né? Que a gente só vai realmente ter acesso a esse reino quando a gente conseguir colocar na prática esse amor. Tá difícil aí o celular parar. Eu tô colocando aqui o carregador para não ter nenhum problema. Já tá acabando a bateria aqui. Pronto. Deu certo? Deu certo aí. Deu certo? Então, é isso aí. O que você tem a acrescentar aí? Primeiramente, eu achei muito interessante. Eu fiquei assim, né? Como eu falei, eu viajo mesmo. E aí, eu achei interessante observar que quando ele faz nesse item 4, ele faz o seguinte, ele cita o item 2, né? Que vem lá do Decálogo, Êxodo, Velho Testamento, né? E aí ele também cita no item 1 os evangelhos que falam a história do jovem rico, que chega para Jesus e fala assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aí, né, são colocados os mandamentos que vieram através de Moisés, né? Então, o que eu achei interessante nisso, Dora, que me fez relembrar aqui, é que Kardec foi muito respeitoso. Inclusive, ele demonstrou esse respeito citando os que vieram lá atrás, né? Então, eu fiquei pensando assim, ele honrou
tudo que estava lá atrás, ele honrou todos aqueles que estavam na ancestralidade, tudo que veio no passado. Porque como o próprio Cristo chegou e falou, ele disse assim, não vim destruir a lei, não vim destruir os profetas, eu só estou aqui, assim, acrescentando um pouco mais, né, do que eles já vieram falar, não quero destruir nada que foi passado. Da mesma forma, Kardec nos dá um show, né, também de resgate do Velho Testamento, para que a gente não só condene, né? Porque, assim, eu pelo menos algumas vezes falo assim, nossa, mas Velho Testamento, nem sei se vale a pena ler, porque é um Deus muito punitivo, condenativo, e realmente, só que também nos mostra um fato do que se passou para nós. Se não tivesse essa base, talvez nós não estaríamos aqui até agora, né? No nível em que estamos, e assim a gente tem que olhar para a nossa história lá atrás e ter gratidão, ter muita Sim. gratidão. Então, nesse tema eu lembrei também um pouquinho da constelação familiar. Não sei se você já ouviu falar, Dorinha, Falamos ontem mas dela aqui. olha que legal, então. Então Bert Helling, né, fala que é o autor que ele constrói esse conceito da constelação familiar. Tudo aquilo que a gente critica nos nossos pais, a gente acaba emitindo em forma de padrão na nossa vida, de forma consciente ou inconsciente. Então é sempre bom a gente, ele sempre fala, é sempre bom a gente honrar a nossa história, honrar o que se foi, porque quando a gente começa a observar e a analisar a história dos nossos antepassados e a honrar tudo isso, a gente também consegue entender um pouco o que os nossos pais aprenderam, né? E que cada um tem uma forma única e específica de amar, né? Então, às vezes, eu demonstro o meu amor fazendo uma comida quentinha, né, para os meus familiares, ou eu demonstro através de outras formas, que é uma forma de amar, e não especificamente só ficar falando assim, eu te amo, o tempo Uhum. todo, porque também as palavras nem sempre também carregam todo aquele sentido, né, do que a pessoa sente. Não basta só falar, é preciso a gente ter atitudes, a gente agir, né? O Espiritismo mostra muito isso. Então, eu me recordei aqui muito dessa parte do Bert Hellinger, né? E aí, que bom que vocês falaram sobre a constelação familiar, que é muito importante honrar o pai e a mãe, que são seres que nos deram, né, a vida, e apesar de todas as condições adversas, tiveram tudo para desistir de nós em 9 meses, né, Dora? Mas quiseram persistir acima de todas as dificuldades, ou acima de toda alegria de receber ali aquela vida. E uma vez eu estava numa live com a Camila Machado até, e aí ela falou assim, não, porque em outros mundos não precisa-se mais, em mundos mais elevados, ter uma infância tão grande, né? O próprio Evangelho fala isso, ter uma infância tão grande, tão vasta, e aí é uma das glórias que a gente tem aqui nessa nosso mundo terreno, né? Porque quando o pai lembra da infância, lembra de todo aquele carinho, lembra do bebezinho pequenininho, lembra como a gente foi tão fofinho quando era pequeno, né? Eu acredito que as memórias venham de alguma forma dessa fase da infância e aí nos alegre o coração um pouco mais para que a gente tire os nossos aspectos de rebeldia aí, de muita discussão, né? E aí evita que talvez alguns pais façam coisas ruins e os filhos também. Eu acredito que a gente sempre precisa ter uma... Mas acho que é mais os pais, né, que tem essa lembrança. A gente não tem tanta lembrança assim da infância. E independente se você foi criado pela sua avó, pelo seu tio, tia, ou outra pessoa, ou você foi também adotado, eu acredito que é uma bênção, né? A espiritualidade não faz nada errado, né, Dora? Não tem nada que acontece na nossa vida que não seja providencial. É muito interessante. E é tão importante, né? A história é muito importante em todos os aspectos, para você compreender o hoje, para você aceitar o hoje, para você ser inserido no hoje, é extremamente importante que você conheça o ontem, né? Que você conheça o passado.
E isso tanto no aspecto mundial, né, na história do mundo, na história da humanidade, na história política do país. É muito importante a gente ter o conhecimento, né? Até para que a gente não repita os mesmos erros, para que a gente reflita qual era o contexto, porque às vezes a gente fica repetindo ranços familiares que a gente não sabe nem por que a gente está fazendo aquilo, mas a família tem esse comportamento, né? Então a gente segue com aquilo, quando na verdade o conhecimento de toda a história às vezes permite que a gente pare e diga assim, peraí, não, mas eu não sou assim, eu respeito, mas eu sou diferente. E a gente quebra paradigmas, a gente não precisa repetir os mesmos moldes só porque a gente está inserido ali, né? E às vezes a gente vê isso, falando assim mais dramaticamente, histórias de famílias que se odeiam por décadas, né? Por gerações, que fulano que não gosta da família de ciclano. Parece que é só uma coisinha de Shakespeare, mas isso existe de verdade, sabe? Então, assim, por que isso, né? Você vai repetir aquele padrão, você vai repetir aquele comportamento por conta de você estar inserido naquilo. Então, o conhecimento de como foi te permite entender que, às vezes, o contexto hoje é outro e que o contexto de hoje prega ou permite que você tenha um outro posicionamento, né? A história é importantíssima demais, até para você compreender e perdoar aqueles passos que foram dados lá atrás. Muitas vezes quando você nem aqui estava, né? Aquilo lá aconteceu, foram aquelas circunstâncias, se fosse hoje seria outra circunstância, e aí você vê com mais respeito. Então é muito importante esse olhar. E aí a gente consegue estender isso, além do pai e da mãe, para outras figuras, né? É importante a gente lembrar que como nós somos espíritos milenares, muitas vezes o espírito do filho pode ser mais experiente do que aquele que veio como seu pai. Mas se naquela oportunidade reencarnatória você veio na condição de filho, e isso tem uma razão de ser, e você tem que respeitar aquele planejamento, né? Mesmo que às vezes você perceba no seu pai, no seu avô, naquele que é mais velho que você, comportamentos que não são, assim, vamos dizer, muito elevados, moralmente, principalmente, você tem que compreender e ter um olhar espiritual, né? Perceber que aquele espírito está naquele momento. E que não é necessariamente porque é seu pai, porque é seu irmão mais velho, porque é seu avô, que ele está completamente certo sempre, mas dentro daquele mundinho dele, dentro da oportunidade que ele teve, é aquilo que ele tem a oferecer, né? Quando a gente tem uma visão holística do ser, olhando o que ele foi nessa existência, os passos que ele construiu desde que ele reencarnou, e tendo essa visão espiritual de que, olha, ele é um espírito imortal, se ele nessa vida é assim e não conseguiu modificar isso, em algum momento ele vai modificar, porque a gente foi feito para a perfeição, para a plenitude, né? Então, em algum momento, todos nós vamos nos desfazer dessas sombras. Esse honrar pai e mãe vai além do pai e da mãe. Ele vai para todos aqueles mais velhos que nós, né? E que nos antecederam na presente encarnação. E tem um porquê, como você mesmo falou aí, não tem erro, não tem engano, né? Se eles vieram antes de nós nessa presente existência, é porque tem um motivo para ser assim. E a gente entendendo isso, tendo esse olhar, a gente briga menos, né, com a gente mesmo. Como você falou assim, hoje eu não me ofendo mais quando meu pai tenta me retrucar ou tenta entrar no embate lá com as ideias dele que não são favoráveis à minha filosofia. É justamente isso, quando a gente percebe o outro dessa forma, a gente não entra no embate, a gente não se ofende, a gente simplesmente ama e respeita pelo que o outro é. Não é fácil, não, mas é um exercício. Não é fácil, não. É verdade, é verdade. Bom, isso a aí. gente já está quase no tempo, é verdade? Como que ficou a questão Faltam do 15 nosso tempo agora? minutos. Espera aí, calma aí. Faltam 15 minutos. Que bom. Deixa eu Então ver tá. aqui. O pessoal Eu queria falando fazer um exercício com vocês. da constelação, Mas acho pode, que mas só. Não? pode ler os comentários aí.
Não, a Luiane que recomendou o Andrei Moreira, não sei se você conhece, que ele é palestrante espírita, ele é constelador, e aí ela recomendou para que as pessoas procurem lá para conhecê-lo. Ele é um orador muito, muito bom, realmente. Ele tem uns posicionamentos muito embasados na doutrina, esses temas que as pessoas falam que são polêmicos, né? Mas que ele trata com muita sobriedade. Então, fica a dica aí para quem não conhece o Andrei ainda. E é isso. Pode seguir, meu bem. Você tem ainda 15 minutos, como você me pediu. Falou, Dora, eu preciso de 10 a 15 minutos. Ainda bem que a gente reiniciou a live, tá vendo? Ia perder 10 minutos. Ia perder, nossa, preciosos esses minutinhos, né? Não, só que eu não queria que ficasse tão corrido. Eu sei como que é live, assim. Na verdade, eu quero fazer um convite para que todo mundo vá serenando os seus corações e vou chamar uma pessoa muito especial para estar aqui comigo agora também, que é a Gil. Deixa eu ali chamar ela porque dá um delay na live aqui de vez em quando. Então, vocês me aguardem aí um momentinho, só um pouquinho. Sem problema. Eu adoro amarelo. Já achei lindo ali os quadradinhos lindos. Oi, Alan, bom dia. Agora que eu tô vendo você aí, respeitar a individualidade e o alcance moral de cada um, isso é amar. Muito bem, isso aí. Opa. Hã? Eu já sei. Acho que você pode sentar de cá, que fica melhor para você, na verdade. Bom dia! Bom dia! Estamos conversando com nossas listras hoje. Verdade, olha! Verdade. Seja bem-vinda mais uma vez, viu? Muito obrigada. Prazer estar aqui. Que bom estar com você. E nem foi combinado, hein? Nem foi combinado, né, Dora? Mesma cor, Foi. mesma lista. Sintonia. Queridos, eu gostaria de convidar vocês a fechar os olhos agora. Para quem quiser fechar os olhos, se sentir à vontade. Que nós possamos fazer uma respiração profunda. E que neste momento a gente volte a atenção para dentro de nós. Neste momento, que a gente possa visualizar os nossos pais na nossa frente. Que a gente possa visualizar também ao lado deles aquelas pessoas que fizeram e representaram a função de pais, seja avó, tio, tia, pais adotivos ou outras pessoas que cuidaram de nós para que nós tivéssemos saúde e estivéssemos aqui agora. Que a gente possa, neste momento, se ajoelhar nessa imagem que a gente está fazendo energeticamente, de forma confortável. E aos poucos, curvando o nosso tronco e abaixando a nossa cabeça, em símbolo de reverência a essas pessoas que nos deram a vida e cuidaram de nós, assim como os antepassados também dessas pessoas que fazem parte da nossa grande história, que fazem parte da nossa ancestralidade. Que a gente possa honrar e aproveitar esses momentos para poder dedicar essa canção que eu e a Gil vamos fazer agora, que vocês possam se sintonizar com a letra dessa música e possam entregar essas palavras a essas pessoas que vocês estão visualizando na frente de vocês.
grata, eu te amo. Sinto muito, me perdoe. Sou grata, eu te amo. São mágicas palavras vindas pra curar, fluindo amor pra nos libertar. Ho'oponopono, 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 Ho'oponopono. Sou grata, eu te amo. Eu te amo. São mágicas palavras vindas pra curar, fluindo amor pra nos libertar. Que neste momento possamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus e amado, e que todas as vezes em que pesar no nosso coração aquelas mágoas, aqueles sentimentos e vier as vivências ou dos maus tratos dos nossos pais para conosco, ou dos nossos próprios maus tratos para com os nossos pais, que a gente possa fazer essa mesma reflexão e essa mesma imagem, para que a gente possa se curvar energeticamente a todos aqueles que deram as vidas por nós, que vieram de geração em geração. Sabemos que fazemos parte desse processo de reencarnação, que a gente possa honrar, portanto, a todos eles e a quem fomos nós em outras encarnações, no passado, que a gente possa também honrar todas as nossas existências, que a gente possa também se perdoar, para que a gente possa perdoar o outro, que a gente possa se amar, para que a gente possa também amar o outro. Então, dessa forma, querido e amado Jesus, gostaria de agradecer pela oportunidade, que o Senhor possa nos guiar, nos conduzir e nos fortalecer os passos na caminhada e nessa jornada, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. E assim isso, será. querida. Muito obrigada. Foi uma viagem e tanto, viu? Esse exercício. Foi muito bom. Muita gratidão. Obrigada, Gil, por estar conosco aí. E obrigada a todos que estiveram com a gente. Um ótimo domingo para todos nós. Uma boa semana, bom início de semana. E é isso. Muita gratidão. Fiquem com Deus. Gratidão, com Deus. Obrigada, Nayara.